Aula número 1, curso gratuito sobre Pinterest Ads, nível iniciante. Tema dessa aula: o que é o Pinterest? Antes da gente entender qual é a proposta dos anúncios dentro dessa plataforma, que tem sim diferenças dos anúncios para Google Ads, Facebook Ads, Taboola, Outbrain, o que for, você tem que entender quais são os princípios da plataforma. O Pinterest, eu não classifico ele como uma rede social, mas sim como uma plataforma social. Ou seja, ali não é, aqui no Pinterest, não é um local em que a gente vai ver uma série de pessoas e vai entrar muito em contato com elas, vai conhecer uma série de negócios aqui. A proposta, o próprio slogan do Pinterest é: inspire-se. As pessoas, os usuários médios ali, geralmente mulheres, que entram no Pinterest, elas entram para ter alguma ideia do que elas querem na vida pessoal delas. Existem alguns casos que infoprodutores e também empresas aproveitam do Pinterest? Sim, só que eles precisam fazer uma certa adaptação. Vou te dar um exemplo. O TikTok, ele tem sim suas preferências, ele tem um público-alvo muito bem definido, e ele também tem alguns recursos internos da plataforma, e o principal, ele tem o algoritmo do TikTok, que é específico do TikTok. Tem algumas pessoas que ensinam tráfego pago lá dentro. Isso é o que sei lá, podemos dizer que os donos do TikTok querem? Não exatamente, eu diria que eles querem mais aquelas crianças que ficam muito tempo na plataforma, que tem um potencial de compartilhamento muito grande. O que essas pessoas, que são infoprodutores de coisas que não tem muito a ver com isso, com esse público de criança, fazem? Eles aproveitam os recursos que a própria ferramenta dá, de edição de vídeo, cortar o vídeo e colocar um outro e tudo mais, e criam um conteúdo em cima disso. Com o Pinterest, isso é equivalente. Você tem que fazer exatamente a mesma coisa. Existem algumas particularidades no algoritmo do Pinterest. E eu diria que algumas não, eu diria que muitas, no caso. Só para você ter um exemplo, o Pinterest, o tempo de vida útil de um pin, de um post aqui no Pinterest é de 3 meses e meio. No Instagram é de horas. No Facebook também. Entendeu? Não passa de 48 horas. É claro que existem pessoas que vão lá no seu post e curtem depois. É óbvio. Mas estou falando assim, uma via geral do algoritmo. Entendeu? Aqui também os formatos são diferentes, então existem sim algumas particularidades no Pinterest e existe sim uma particularidade principalmente na proposta da plataforma. Por que é tão importante você saber disso? A gente vai aprofundar mais depois, mas o Pinterest ele não é uma boa... Eu não diria que ele é um nível iniciante em tráfego. Muitas coisas, quando você já entende o que você tem que otimizar nas suas campanhas, quando você já sabe a relação das métricas, quando você já entende como funciona o criativo para o negócio do teu cliente e tudo mais, tudo o que eu falar aqui já vai ser mais básico para você. Mas por que eu não considero que você tem que aprender agora, assim, já de cara, e só anunciar no Pinterest? Porque é o seguinte, a gente vai explicar mais à frente o porquê, mas o Pinterest ele não costuma ter bons resultados para campanhas de venda. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, já faz 1 mês e 10 dias que a plataforma abriu. E assim, até então, eu não sei se é uma questão desse momento, né, de 1 mês só, mas eu tenho quase certeza que não é. Mas até então, o que acontece é que todos os anunciantes, todos os donos de drop, donos de e-commerce, donos de negócio local que eu estou entrando em contato e também os meus clientes, a gente não está conseguindo campanha de venda. Isso inutiliza o potencial do Pinterest? De forma alguma. De forma alguma. Veja, parte do trabalho, parte não, eu considero, na minha perspectiva, no meu entendimento, o trabalho mais importante de um gestor de tráfego, de um estrategista digital, de um diretor de marketing, o que seja, é entender a relação das métricas. Por que é tão importante você ter essa clareza? Porque é ela que vai definir quais vão ser as decisões que você e o seu cliente e toda a equipe, né, da empresa vão tomar para melhorar os resultados de forma consistente, entendeu? Então, como que você consegue ter essa clareza das métricas numa rede social, numa plataforma de anúncios que não te dá nenhum resultado de venda? Bom, veja, a gente vai explicar mais à frente, mas o Pinterest ele é forte para campanha de venda. Quer dizer, para campanha de público frio, entendeu? Você consegue chegar aqui e aparecer para, milhares, dezenas de milhares de pessoas diariamente, sem gastar dinheiro, inclusive. Eu vejo pessoas assim que não investem em tráfego aqui, isso acontece bastante com blogueira, né? Combina bastante com o Pinterest esse nicho. Ela vai,
faz aqui um monte de post, consegue ter um tráfego fortíssimo, e aí vai e joga um remarketing através das outras plataformas. Esse que é o bagulho, essa que é a grande sacada do Pinterest. Como que você consegue definir qual é a participação dele no resultado final? Aí que entra a sua capacidade de interpretar os dados, entendeu? Então seria o caso de você ter uma noção de mais ou menos qual é a média de leads do teu negócio que se tornam clientes. Então a cada 1000 pessoas que entram no meu site, mais ou menos 50 delas viram leads, se cadastram na minha lista, independente se você é um e-commerce, um infoprodutor, o que seja, e mais ou menos dessas 1000, que 50 viraram leads, mais ou menos aí umas 15 viram clientes minhas. Quando você começa a ter essa clareza, você insere o Pinterest dentro desse cálculo e você calcula a diferença do Pinterest para os cálculos gerais. E assim você consegue ter uma clareza muito maior para verificar se você vai destinar mais verba para o Pinterest, que é para captura de lead, ou se você vai continuar destinando sua verba para remarketing. Entendeu? Percebe como que você ter uma clareza sobre a proposta de cada plataforma faz com que você tenha um resultado muito mais forte e muito mais consistente? Eu prefiro muito mais confiar nas métricas, confiar no que é visível, confiar no que é palpável, do que confiar nos achismos. Os achismos eles vão dar certo. Se você pega um cliente que entende do público dele, entende qual é a proposta correta do produto, é óbvio que ele vai te falar uma série de coisas que vai te servir e você vai saber otimizar vários pontos da campanha. Só que se você quiser saber onde você tem que pisar, sem você conhecer exatamente o caminho daquele nicho, daquela estratégia específica, você já tem esses precedentes, que são os princípios do tráfego, que são as métricas principalmente. Então, é mais ou menos isso, entendeu? É mais ou menos isso uma visão geral da plataforma. E só pra gente já finalizar essa aula, aqui no Pinterest dá pra perceber que a atenção ela não é exclusiva. Aqui no desktop a gente consegue ver, mais ou menos aí uns 10 posts dependendo do tamanho. Você vai ter esses posts que eles são um pouco maiores, parece até um formato de stories, e você vai ter esses aqui que costumam ser 1000 por 1500 pixels. Na central de ajuda, também quando você está construindo os seus primeiros pins, vão te recomendar essa medida universal, assim, 1000 por 1500. Só que em alguns casos faz sentido você utilizar o stories, tá? Esse formatozão aqui grandão. Mas, enfim, o que importa saber é que, a concorrência aqui ela é enorme. A concorrência pela atenção do usuário, ela não é exclusiva. Vamos ver aqui no Instagram. Tá aparecendo aqui um post do Alex Vargas, depois tá aparecendo aqui um do Joel J. Por mais que eu consiga ver que tem um post aqui em cima, eu não consigo visualizar os dois ao mesmo tempo. Suponhamos que o Joel ele tenha feito um post, não nesse formato aqui, que é 1350 por 1080, é o 4x5, né, o formato retrato. Mesmo que ele tenha feito um post horizontal ao invés de um vertical, a gente não consegue ver os dois ao mesmo tempo, tanto no desktop quanto no mobile. Já no Pinterest, a concorrência pelo desktop é gigante, a gente vê aqui 10 posts, mesmo com esses de stories. No mobile é a mesma coisa, você vê 4 posts ao mesmo tempo, entendeu? Ou anúncios, enfim. E o porquê que é importante você saber disso? Porque, cara, aí a gente vai aprofundar nas próximas aulas, mas tudo isso vai interferir na sua identidade visual, na proposta do que você está oferecendo, qual é o seu diferencial e quais são as call to actions que você vai fazer para fazer um pin irresistível, que é impossível de ser ignorado. Tudo isso eu vou te ensinar nesse curso, isso aqui é só uma introdução, isso aqui é só o começo, então se você gostou, tamo junto, te espero na próxima aula e bora, maratona essa parada aí, filho. Falou!